Olá para você, meu querido aluno do segundão. Pega seu cafezinho e venha para a aula de história. Primeiramente, gostaria de dizer, galera, que eu vou dar uma adiantada nas aulas de vocês esse final de semana, principalmente. Se eu conseguir sexta-feira já ir lançando algumas aulas que ficaram para trás, eu já vou fazer isso. Mas nesse final de semana, em especial, eu quero continuar e terminar essas aulas que ficaram para trás, essa uma semana de quinta-feira até atualmente terça-feira aí que ficaram para trás. Espero que vocês estejam bem, tá, galera? Já adianto que eu vou tentar, se eu puder colar uma aula na outra, eu vou colar, mesmo que a aula fique 40 minutos, até um pouco mais longa do que o normal, que geralmente é 20 minutos as nossas aulas. Não estranhem, tá? E vou facilitar também para vocês fazerem as atividades relacionadas à aula, para enviarem essas atividades para mim, dentre outras cositas más, tá bom? Então, meus queridos, se acomodem, peguem seu cafezinho, peguem seu caderno aí, pega a apostila 7, lembrando que a apostila 7, a gente já está terminando ela e partindo para 8, que é fininha, por sinal, vai ser bem rápida de terminar. Também vou contar com a ajuda do nosso queridíssimo colega Mike, meu querido amigo, que vai me ajudar um pouquinho, me dar uma força aí nessas aulinhas de história que vão ficar para essa última semana, tá, galera? De qualquer maneira, não priemos cânico, como diria o Chapolin Colorado, e vamos para a aula diretamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura econômica da Era Vargas e a questão cultural. São respectivamente as aulas 48 da página 334 da apostila 7 e 49 das páginas 336, tá? Então, falando da aula 48, das transformações sociais, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Vargas criou um grande arranjo para superar a crise de 1929 e ele conseguiu, de certa maneira, da maneira capitalista, né, superar essa crise. Vale lembrar que os países capitalistas dessa época estavam temendo a experiência da Revolução Russa. É claro que isso é um temor do ponto de vista capitalista, do ponto de vista dos trabalhadores, eles não têm nada a perder, né? Como o próprio Marx disse. E também a própria experiência soviética mostrou que os soviéticos não sentiram essa crise global capitalista, né? Então, acabou se criando um aspecto de medo das pessoas se inspirarem nessa experiência e acabarem se convertendo aí ao comunismo, né? Convertendo entre aspas, porque o comunismo ou a obra marxiana, né? A obra do Marx, é uma ciência, tá, galera? Não é uma doutrina. Então, havia esse medo da classe trabalhadora ir à esquerda e acabar revolucionando aí os meios de produção no Brasil. As aristocracias então vão passar a apoiar o Vargas, mesmo que o Vargas vai ceder direitos trabalhistas, como a gente viu, mesmo que o Vargas vai ceder o sufrágio, né, por pressão popular. Mas vale lembrar que entre uma aristocracia que nunca dialogou com o povo e o Vargas que sabia falar a língua do povo, eles preferiram o Vargas, certo? O Vargas não só sabia falar a língua do povo, porque não basta você falar com o povo apenas. Ele atendia as demandas populares de maneira que ele conseguia encaixar essas demandas com os interesses da burguesia nacional. Então o trabalhador queria emprego e o burguês ali brasileiro queria produzir uma indústria nacional que sempre era barrado pelos projetos de nação brasileira que eram muito mais voltados para a exportação do que para a produção nacional, né? Então o Brasil sempre valorizou muito mais o produto que vem de fora do que o produto nacional. Na era Vargas a gente vai ter uma ruptura disso, a gente vai ver o brasileiro e a própria indústria brasileira surgindo com uma grande infraestrutura. E o que seria essa infraestrutura? As indústrias populares, ou entre outras palavras, populares não, desculpa gente, as indústrias do governo, né? Porque se fosse do povo seria uma revolução socialista, né? Mas essas indústrias do governo, de certa maneira, vão ser com dinheiro do povo, por isso que eu acabei meio que confundindo, né, uma coisa aqui com a outra, que são dinheiros dos impostos arrecadados, da compra de determinados produtos que o próprio governo fornecia, como o café, né? Lembrando que, olha só como que era a linha de produção do Vargas. O café era produzido nos campos aí, nos campos de café do Brasil, né? Esse café era produzido por uma mão de obra bem barata, que era camponesa. Ele era vendido por um preço razoável para o governo brasileiro. O governo brasileiro comprou tanto café que teve uma época que eles começaram a queimar o café para
abrir espaço no estoque para comprar mais café. Então, era o dinheiro público, o dinheiro do povo, que era através dos impostos que o povo paga, que era usado para comprar o café. Esse café era revendido a preços populares, ou ele era simplesmente usado para queimar nos trem da vida aí também, para ser usado de carvão também. E, de certa maneira, ele garantia que a crise econômica não chegasse até as elites, só que ele criava um compromisso dessas elites com o governo, né? E aí, com esse compromisso das elites com o governo, ele usou tanto a questão da falta de emprego no Brasil e criando empregabilidade no quesito de emprego do governo, né? Ele vai usar mão de obra de pessoas para construir empresas estatais brasileiras. Essas empresas estatais vão produzir o que a gente diz que é o básico da riqueza do Brasil, que é, vou lá ler as que surgiram nessa época aí, tá, galera? Primeiramente, vai surgir a siderúrgica, que é importantíssima, a produção de aço. Para qualquer produção industrial é necessário produzir aço em larga escala, tá? Ele vai também criar a Companhia do Vale do Rio Doce, que era tanto para extração de minério, que também faz parte da infraestrutura básica de qualquer indústria, né, de qualquer sistema industrial aí mundial, como também a Vale do Rio Doce fornecia água potável. Então já havia esse projeto de levar água a boa parte da população brasileira. É lógico que não foi para todo mundo, tá, galera? Vale lembrar que nessa época o Brasil teve um aumento populacional muito grande causado pela imigração, né, que teve no Brasil, e também no Sudeste brasileiro, onde vai ser o centro dessa industrialização, porque vale lembrar que o Nordeste brasileiro ele continuou aquele sistema de coronelismo, tá, galera? O Vargas mudou algumas coisas, mas não mudou tudo. Então, para quem trabalhava no campo, continuava aquele sistema coronelista de exploração extrema da mão de obra na base dos coronéis, os coronéis corrompendo o sistema aí, o sistema político, né? Sempre detendo muito poder político, muito poder econômico. Então, muitas pessoas vão sair do norte e nordeste do Brasil para ir para o sudeste para tentar a vida aí nessas empresas siderúrgicas, nessas novas indústrias que estão surgindo. Por isso que a gente costuma dizer que quem construiu São Paulo foi o povo nordestino. E não é errado, tá? E é até bizarro que tem paulista que tem preconceito com o nordestino, sendo que foi o povo nordestino que ergueu aquela cidade praticamente, né? Que é a capital de São Paulo. Então, assim, essa migração do norte do Brasil para o sudeste, a imigração, que também vai ser na sua imensa maioria no sudeste, né? Vai causar uma aglomeração popular muito grande nas cidades. Nem todo mundo vai ter oportunidade de emprego. Muitas pessoas vão viver em subempregos aí no caso. Mas o que a gente vai ver é uma preocupação do governo em criar escolas de conhecimento técnico, ou seja, criar uma escola para o trabalhador aprender determinado ofício, para ele ter lá o diploma e falar, olha, eu posso operar essa máquina, eu tenho esse diploma, tenho capacidade para isso. Aí o trabalhador vai lá, consegue um emprego através desse conhecimento técnico, né? Também vai surgir, na mesma época, o Conselho Nacional do Petróleo e o Conselho Nacional de Energia, que são, assim, extremamente importantes. Como que você faz indústria sem energia elétrica, galera? É impossível, né? Então, fornecer uma energia elétrica de qualidade era o básico para se poder ter um parque industrial. É o que eu falo, gente, Taquaritinga pode vir 150 prefeitos diferentes falando que vão trazer indústria para Taquaritinga. Enquanto aqui deu um ventinho, cai energia como não vai vir indústria para cá. Você acha que os caras querem perder tempo de produção com queda de energia? Entende? Então a energia elétrica é um fator importante e, como eu disse, o Vargas investiu muito mais no Sudeste, o que causou uma desigualdade entre Norte, Nordeste e Sudeste nessa época muito grande, tá? Principalmente por conta desses processos aí de industrialização. A mão de obra operária geralmente era mais bem paga do que a mão de obra camponesa. A mão de obra operária que tinha os direitos trabalhistas em comparação à camponesa que não tinha, né? Tanto que as ligas camponesas que vão surgir posteriormente vão ser justamente na questão dos direitos trabalhistas dos trabalhadores do campo, né? E para a reforma agrária, que é o mínimo assim para eles poderem viver, eles têm um pedaço de terra para poder produzir. Essa produção ser vendida deles para a indústria brasileira ou então, no caso, para os grandes mercadores, tá? Então, assim, a luta pela reforma agrária, ela vem acompanhada juntinho com essa questão de falta de direitos trabalhistas, exploração extrema da mão de obra camponesa.
o que era muito diferente do caso do operariado, que eu não estou dizendo que era um paraíso ser operário, tá, galera? Também era um trabalho desgastante, cansativo, mas em comparação a ser camponês, era um paraíso. Você ganhava um salário melhor, você vivia na cidade, onde você tinha acesso a tudo que a cidade podia te oferecer, e você tinha uma CLT, que é uma carteira de direitos trabalhistas, né, que defendem a sua condição de trabalhador. Então, assim, é bem lógico que o Vargas priorizou a industrialização do Brasil e ele criou um protecionismo. O que isso significa, meus queridos? Protecionismo é quando a indústria nacional é privilegiada em comparação à indústria internacional. Então, vou dar um exemplo bem básico. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Vocês ficaram sabendo que recentemente o Brasil comprou toneladas de soja dos Estados Unidos? Pra quê? Pra quê? Pra comer, como diria a Inês Brasil. Não tem sentido. A gente é os que mais produz. A gente comprar dos Estados Unidos soja. Então, assim, a gente não tem mais esse protecionismo que o Vargas, na época, criou, né? Então, por volta de 1939, o Vargas criou uma maneira de estimular a industrialização brasileira através da produção de produtos, inclusive de tecnologia brasileira, né? Tanto que a gente vai ter também a indústria do Brasil de motores, né? Para criar desde máquina agrícola até carro, caminhão e tal. É claro que também, infelizmente, são setores que a gente nunca nem ouviu falar, né? Quem que aqui é brasileiro e sabe de uma indústria de carro brasileira? É porque a gente passou por um processo de desindustrialização muito pesado, tá, meus queridos? Por isso que a gente nunca ouviu falar dessas coisas. Mas existiu esse grande incentivo para a criação de tecnologia nacional, de infraestrutura que envolve a siderúrgica, produção de ferro, produção de aço, produção de alimento, né? Coisas que são básicas para se viver numa nação e que são básicas para se ter uma indústria, inclusive, né? Então, ele criou esse grande projeto nacional que foi tanto voltado para a burguesia quanto também voltado para o operariado. Só que o Vargas não queria que o operariado se sentisse independente, se sentisse como os socialistas e anarquistas muitas vezes evocam, né, nas suas ideias, né, na sua produção científica. Então, para não se criar esse operariado independente, o Vargas começou a incentivar através da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, uma espécie de nacionalismo, de patriotismo, né, brasileira. E nesse nacionalismo, esse patriotismo e nacionalismo brasileira, o Vargas investiu em cultura, ele vai investir em produção, inclusive, de cultura nacional. Então, a gente vai ver pela primeira vez aí da história o Brasil tendo um alto investimento em produção de cantores, de poetas, de artistas, né? Tanto que o rádio, ele vai trazer a radionovela, né, que vai se tornar uma paixão nacional, e depois a própria telenovela, né, que é transmitida pela televisão, vai suceder essa paixão nacional. Então o Vargas vai criando todo um espírito nacional, vai criando uma maneira de tentar fazer o trabalhador se identificar como brasileiro e não como classe, né, social, para não perceber essa luta de classes, né, galera? Porque entre um cara que ganhou um parque industrial inteiro e uma pessoa que ganhou uma CLT, eu não tô aqui desmerecendo a CLT, porque foi com muita luta que a gente conquistou os direitos trabalhistas. Só que assim, eu tô querendo dizer a diferença berrante entre o investimento de um lado e o investimento do outro, né? Então, de certa maneira, o Vargas tentou criar essa ideia de conciliamento de classes em torno da própria figura dele. Não é à toa que ele criou milhares de desfiles para propagandear a propaganda do governo brasileiro. Ele criou cartilhas com o rosto dele, ele pôs a carinha dele na nota brasileira, né? O Vargas criou uma espécie de personalismo e ele trouxe para si essa ideia de liderança, do tipo, calma, meu trabalhador, não faz greve, não luta, deixa que eu luto por você, né? Isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque cria uma ideia de uma cultura, inclusive, que existe até hoje no Brasil, de que é o líder político que vai mudar a nossa situação. E não, de fato, a gente enquanto população. Porque, gente, olha o tamanho que o Brasil é. Um líder político não é nada perto do tamanho do Brasil. E quer queira ou não, se a população brasileira tivesse essa noção, essa consciência, claro que ela tem em muitos momentos, né? Não posso dizer... Gente, dizer que o brasileiro não tem consciência de classe é um crime, porque... Eu falo um crime histórico, porque a gente tem exemplos de luta de classes muito organizadas ao longo da nossa história,
né? Como a greve geral aí de 1922, por exemplo, né? E as greves gerais que vão ser sucedidas até chegar no momento da criação da CLT. Mas assim, gente, de verdade, é que muitas vezes a gente fica muito refém de líderes políticos. É como se o líder X ou Y que fosse tirar a gente dessa lama, quando na verdade a gente só vai sair da lama por nós mesmos, né? Como a gente viu o exemplo aí na era Vargas, não foi o Vargas que foi lá e deu as coisas. Ele simplesmente atendeu, é diferente, porque teve uma pressão popular pelo voto feminino, porque teve uma pressão popular pelos direitos trabalhistas. Então ele cedeu por conta da pressão popular, né? Só que aos poucos ele foi transformando essa coisa dele ser carismático, as causas populares e tudo mais, numa espécie de personalismo que ele foi trazendo para ele, e aí se criou o que a gente chama hoje brincando de gado, né? Que é a pessoa que gira em torno de líderes políticos, que não entende e não tem noção da sua força política, né? E que a política e a história da humanidade, assim como a história do Brasil, ela não se fez a partir de um líder da hora, mas a partir de pressões populares que foram atendidas por esses líderes. Ora atendidas, horas eles confrontaram, como no caso da ditadura, tá? Então, continuando, com essa criação aí, que eu já tô na aula 49, tá, galera? Com essa criação dessa identidade nacional, ele também começou a perseguir abertamente grupos que eram contrários ao governo dele, contrários às práticas deles. É aí que o governo Vargas se torna uma ditadura, né? No sentido que muitos historiadores chamam um Estado Novo de ditadura, né? Esse período que a gente está estudando, de 1939, né? Esse período de 1934 a 1979 foi o período aí de ascensão do nazismo, o período da Segunda Guerra, né? Então tava meio que no hype aí do mundo inteiro, líderes extremistas que eram autoritários e totalitários, né? Isso foi trazido para o Brasil através da Era Vargas, com esses poréns que eu falei. O Vargas, ele era um cara que trouxe a luta sindical para o seu lado, mas ao mesmo tempo que ele trouxe a luta sindical para o lado dele, ele transformou o sindicato no instrumento dele. Então, o sindicato que antes pertencia aos anarquistas, a trabalhadores anarquistas organizados, vai passar a pertencer ao governo. E isso é perigoso, porque tudo que não era do interesse do governo, ele censurava, ele perseguia, ele dava um jeito de silenciar, né? Tanto que nessa época também vai ter denúncia de tortura, os comunistas vão ser pegos pelo Vargas, vão ser torturados, até chegar no estopim de todas as barbáries que o Vargas fez, que é o caso da Olga Benário, né? Que ele vai mandar a Olga Benário, logo após que ela tava, tipo, grávida, né? Ela tava grávida do Prestes, que era o líder do Partido Comunista Brasileiro, e ela nem era brasileira, coitada, a Olga, inclusive, ela é mandada para um campo de extermínio nazista a mando do Vargas, velho. Ela vai parar lá no campo de extermínio. Considerando que a Olga era judia, né? Ela era adepta do judaísmo e comunista ao mesmo tempo. Juntou uma coisa com a outra. É óbvio que ela ia ser assassinada e ela foi mandada grávida. Isso vai deixar a população brasileira extremamente comovida na época. A história da Olga vai deixar o brasileiro, por mais que o Vargas fez de tudo aí para agradar o povo brasileiro, isso vai mexer com o povo brasileiro. Falava, como é que tipo de barbárie é essa? Que o cara manda uma mulher grávida para um campo de extermínio porque ela é comunista, né? Então, dessa maneira, vai surgir várias... e depois, com a volta dos pracinhas, né, da Segunda Guerra Mundial, que combateram os nazistas e chegaram, deram de cara com um governo que parecia um fascismo, né? Falou, não é possível, a gente foi até na Europa para combater nazista, chega aqui e dá de cara com um governo fascista. Isso não tem sentido, né? Então isso vai fazer o Vargas sair dessa linha autoritária e tirar essa feição de ditador. E aí ele vai integrar, inclusive, partidos e vai ser mais democrático. Por isso que o Vargas tem várias fases. Essa fase que a gente está estudando, que é o Estado Novo, ele era autoritário e ditador, tá? Então, ele vai perseguir abertamente todas as pessoas que eram contrárias às suas ideias. E por isso que a gente fala que o Vargas é um governo de modernização conservadora. Porque ele modernizou a indústria brasileira, ele criou uma indústria forte, ele criou um grande mercado interno brasileiro, né? Voltado para si mesmo, né? Para produzir para si mesmo, para abastecer a si mesmo. Ele sucedeu direitos trabalhistas, os direitos das mulheres feministas da época, mas, ao mesmo tempo, ele perseguia abertamente qualquer um que fosse opositor do seu governo, que criticasse o seu governo, ou até que tivesse
muitas vezes nem criticasse ele, mas só de ter uma visão de a esquerda, né? Como ele era de extrema direita nessa época, ele já a perseguia abertamente, tá? Então, a gente vai ter aí esse contexto aí de história do Brasil, meus queridos. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a aula, espero que tenha ficado bem evidente. Então, quais são as características do Estado Novo? Personalismo, em torno da figura do Vargas, o combate à figura do vagabundo, que eu vou explicar um pouco melhor posteriormente, mas o vagabundo nada mais era do que um trabalhador que aproveitava o seu tempo livre. Olha que coisa maluca. E aí o Vargas vai dizer que isso era espírito de pessoa que se desviava da sua conduta de bom trabalhador e tudo mais, né? Então, é até hoje um grande debate nas ciências humanas por que uma pessoa rica, que aproveita a vida, a gente acha tão normal e até naturaliza. Tipo, pô, se eu tivesse dinheiro também tava aproveitando, né? E a gente não naturaliza o trabalhador que curte passar o final de semana no boteco, entendeu? Que curte... Tudo bem, não vamos romantizar alcoolistas, né? Mas tô querendo dizer assim, um trabalhador que curte passar um tempo sem produzir, sabe? Que só quer se divertir. Isso não tem nada de errado. Tanto que os sambas enredos dessa época foram perseguidos, foram censurados. Porque eles criticavam isso, eles falavam assim, poxa, o carnaval justamente um período para o trabalhador relaxar, para ele se divertir, não para ele produzir, gente, o carnaval. Mano, até o jogo do bicho, gente, para no carnaval, eu nunca vi essa instituição do jogo do bicho, que é uma instituição, inclusive, legal, ela não para nunca. Mas o carnaval eles param, porque o carnaval é uma festa tradicionalmente brasileira, né? Ele foi trazido aí tem várias origens diferentes, mas desde a época da escravidão, quando os dias do carnaval, 5 dias do carnaval, acho que é 5, né? Ou 4, enfim. 5 dias do carnaval são dias que nem os escravizados trabalhavam. Então não fazia sentido pro trabalhador da república, que é um trabalhador livre, ter que trabalhar no carnaval. Então muitos sambas enredos faziam tipo uma tiração de sarro com isso. Falando, e aí? Isso é ser vagabundo ou isso é aproveitar a vida, né? Será que a vida é só trabalho, né? Então, isso criou um conflito aí entre o Vargas e o Carnaval. Afinal de contas, o Carnaval não estava lá exaltando as mil maravilhas do governo dele como ele gostaria, mas sim fazendo uma crítica ao discurso dele. Ele acabou perseguindo, inclusive, muitos letristas dessa época, tá? Então é isso, meus queridos. Espero que vocês estejam bem. Façam as atividades da aula 48 e 49, tá? Respectivamente. Podem mandar para mim. Um beijo para vocês e até a próxima.